Nesse vídeo a gente vai entender o que a gente chama de problema econômico. O que é problema econômico? É quando as necessidades humanas elas são superiores aos recursos disponíveis, porque quando a gente precisa mais do que tem, significa que a gente tem um índice de pobreza, porque pobreza tem relação com escassez. Então, para entender o problema econômico, a gente tem que entender o que é escassez. Escassez significa que a gente tem que escolher objetivos alternativos, ou seja, a gente tem que ter custo de oportunidade, o que é uma falta de um determinado recurso mediante a procura desse recurso. Existem muitas pessoas procurando algo, mas existem poucos itens disponíveis. Isso é o que é escassez. E o custo de oportunidade é o que a gente vai perder para realizar aquela escolha. Tanto na economia como na vida como um todo, a escolha pressupõe uma renúncia. Se você escolhe ir à praia, você não foi ao parque. Então isso significa que você, ao fazer uma escolha, você vai ter uma perda. É o que a gente chama de custo de oportunidade, o custo de aproveitar determinado item, determinada experiência, determinado recurso. Então o problema econômico, que tem a ver com a existência de recursos escassos, e a gente sabe que os recursos são escassos, implica que a gente tem que tomar 3 decisões. A primeira, o que a gente vai produzir. A segunda, com que tecnologia a gente vai produzir. E depois, como a gente vai distribuir, ou seja, como a gente vai entregar. Por quê? Porque esses 3 itens, a decisão do que produzir vai implicar na tecnologia e na distribuição, e vai implicar, obviamente, na geração do preço, ou seja, no custo de oportunidade. E para isso a gente tem que considerar os fatores de produção. Mesmo a gente sabendo que riqueza é um estoque, a maneira mais eficiente de observar é o uso através da mensuração do fluxo de produção. É o ciclo de produção, o ciclo produtivo, que tem a ver com pessoas, com dinheiro e com mercadorias. Então ele vai ser o resultado da ação humana sobre alguma coisa para produzir. A mão de obra, o esforço humano é quem vai fazer com que o dinheiro ou a mercadoria, ou seja, os recursos sejam transformados em mercadorias e ele seja transformado em riqueza. Então, quando eu falar em dinheiro, entenda a riqueza. Então, a mão de obra, ou seja, a ação humana, vai fazer com que aquele recurso se transforme em riqueza. Ele puro e simples, ele não é riqueza, é o que está disponível na natureza, por exemplo. Então a gente tem que considerar como fator de produção o seguinte: a terra e os recursos naturais, as construções, os equipamentos, os instrumentos, ou seja, a tecnologia, que a gente chama de capital, e a atividade humana, que no processo econômico a gente chama de trabalho. Então são os 3 pilares básicos: os recursos, os equipamentos e o dinheiro para o capital envolvido no processo e o trabalho. Então são os 3 pilares dos fatores de produção. O capitalismo ele é todo pautado nisso, na transformação dos recursos naturais através do trabalho que vai gerar capital. Então, o consumo e o investimento, qual é a relação que isso tem? Os bens finais, ou seja, os produtos, as mercadorias e os serviços, eles têm duas finalidades. Atender a necessidade das famílias de bens e de serviços, ou seja, o consumo. E a família o núcleo é considerado no capitalismo e no socialismo como a base do consumo. Certo? Então a gente vai precisar consumir bens e serviços. E a outra parte tem a ver com o estoque de capital para aumentar a capacidade de produção, para diminuir a escassez, porque senão a gente vai ter um capital depreciado, ou seja, vai perder o valor. Os bens eles perdem o valor com o passar do tempo, devido à natureza dos bens, eles têm a sua depreciação, a gente vai entender isso depois. Então a sociedade ela só pode investir, ou seja, acrescentar capital no que não consome. O que você consome não é riqueza, é sobrevivência. E essa renúncia ao consumo a gente chama de poupança. Se você guarda dinheiro, significa que você não usufruiu do dinheiro. Então o custo de oportunidade da poupança é não consumir. Você poderia entender dessa forma. E os agentes econômicos e os agentes do mercado. Os agentes econômicos são as famílias, que consomem bens e serviços, as empresas, as firmas que consomem bens e serviços, o governo também que consome bens e serviços e o setor externo, ou seja, as exportações. Famílias, empresas e governo dizem respeito ao consumo interno dos países e setor externo diz respeito às exportações. E o que a gente tem como mercado? A gente tem mercado de bens e serviços, a gente tem o mercado de trabalho, a gente tem o mercado financeiro e a gente tem o mercado monetário. O mercado de bens e serviços visa o consumo, principalmente satisfazer famílias e empresas. O mercado de trabalho visa satisfazer a mão de obra necessária para a produção de bens e de serviços. O mercado financeiro tem a ver com especulação de câmbio, de valorização da moeda. E o mercado monetário tem a ver com
o capital, ou seja, o pagamento que se dá ao trabalho, o pagamento que se dá aos bens e aos serviços produzidos.